Bom, mais uma vez, bom dia a todas e a todos, né? Espero que estejam gostando do nosso evento, né? E eu vim aqui, a minha participação, para falar sobre planejamento de governo para 2021. Né? Sem antes fazer aqui um agradecimento todo especial, mais uma vez, ao nosso Tribunal de Contas do Estado do Ceará, por estar correalizando esse evento conosco. Temos aqui o ouvidor do TCE, doutor Vigílio, né, que já interagiu conosco aqui na brilhante palestra do nosso colega administrador e conselheiro, doutor Ernesto Saboia. Né? Sem antes fazer aqui uma citação de Marco Túlio Cícero, né, que viveu 100 anos, nasceu 100 anos antes de Cristo. Ele já dizia assim, né, o orçamento nacional deve ser equilibrado, as dívidas devem ser reduzidas, a arrogância das autoridades deve ser moderada e controlada, os pagamentos a governos estrangeiros devem ser... perdão que entrou uma ligação mesmo na hora que eu estava lendo um negócio aqui. Mas, perdão, desculpa aí. Bom, os pagamentos a governos estrangeiros devem ser reduzidos se a nação não quiser ir à falência. As pessoas devem, novamente, aprender a trabalhar em vez de viver por conta pública. Né? Vamos trocar a nação por municípios, que vai ser justamente o desafio que nós, gestores públicos, nós vamos ter. Né? Antes de Cristo já se faziam os grandes pensadores essas reflexões. Portanto, vamos iniciar... Deixa eu ver aqui. Bom, aqui Leonardo, né? A minha breve apresentação. Eu sou natural do Brejo Santo, sou formado em administração, lógico, sou contador da área pública e também advogado que milito na área pública, sou municipalista. Hoje, como falei, atuo nessas três, eu tenho alguns clientes, eu trabalho com assessoria municipal hoje no Brejo Santo, minha terra natal, no Iguatu, no Marco, em Porteiras, Missão Velha, Milagres, Mauriti, Mucampo, Pena Forte, Jati e Farias Brito. Né? Então, esse pequeno merchan, então vamos aqui. Eu vim falar aqui sobre o planejamento de governo para 2021. Né? Vamos perpassar sobre os instrumentos do planejamento, as providências iniciais de gestão, vamos falar um pouco sobre as receitas, as despesas e os índices legais, né? E os principais desafios do nosso governo. Bom, os instrumentos de planejamento que nós temos na gestão pública são, primeiro, o plano plurianual, né? Que é um plano que vale para 4 anos. E depois nós temos a lei de diretrizes orçamentárias, é anual, e a lei orçamentária anual. Esses são os instrumentos de planejamento definidos tanto lá na Lei 4.320, que é a Lei da Contabilidade Pública, quanto na Lei de Responsabilidade Fiscal, a LC 101. Então, o plano plurianual, ele é o quê? É um instrumento de planejamento governamental de médio prazo, que estabelece diretrizes e objetivos e metas da administração pública para um período de 4 anos, organizando as ações de governo em programas que resultem em bens e serviços para a população. É aprovado por lei quadrienal, tendo vigência do 2º ano de um mandato majoritário até o final até o 1º ano do mandato seguinte. Ou seja, as gestões que estão adentrando agora, eles já vão dar continuidade, né? Essa lei ela é para 4 anos. Então, ela começou a vigorar no 2º ano desse mandato e adentra no 1º ano do mandato seguinte, que será o dessa nova gestão, de forma que ela faça um elo para que os serviços e os investimentos públicos tenham continuidade. Né? Então, o espírito dessa lei é esse, é dar continuidade aos serviços públicos. Né? Depois nós vamos ter a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Ela analisa todas essas metas, todos esses serviços públicos
esses investimentos públicos e a cada ano faz uma reflexão sobre a execução desses programas, né, e vai orientar a feitura do orçamento público municipal. Então, ela vem antes da lei orçamentária, né, a cada ano. Vocês, gestores que estão assumindo, terão até o dia 15 de abril para enviar para a Câmara Municipal o projeto de lei das diretrizes orçamentárias. Nesse ano vai ser movimentado, porque nós teremos também, no próximo ano, que mandar o projeto de lei do plano plurianual para os 4 anos seguintes. Então, lá pelo mês de junho, vai ter que se fazer reuniões setoriais, reuniões com educação, saúde, assistência social, setor produtivo, para que se elabore o plano plurianual até enviar para a Câmara Municipal até o mês de agosto, final do mês de agosto, né? E logo em seguida a lei orçamentária anual. A lei orçamentária anual, ela tem que ser enviada até o dia 1º de outubro de cada ano, né? Logo depois da LDO. O modelo de lei orçamentária, né? Aqui eu trouxe o modelo lá de Brejo Santo, ela estima a receita e fixa despesas do município, né? Ela traz o orçamento fiscal e traz o orçamento da Seguridade Social, né? É uma peça contábil autorizativa que vem trazendo em seu bojo tudo o que o município pretende arrecadar e em que o município está autorizado a gastar. Lembrando que ela é uma lei de cunho autorizativo, onde toda despesa do município, o município só pode realizar se tiver autorizada pela Câmara Municipal. Como se dá essa autorização? Através dessa lei, que é a LOA, né? Portanto, veja bem, nessa lei aí ela está fixando 221 milhões de receita, né? E, logicamente, também o mesmo valor, 221 milhões para as despesas, né? Nós temos que lembrar que nós temos vários tipos de despesas. Começar legislativa, administração, segurança pública, saúde, trabalho, educação, cultura, enfim. Perpassa por todos os itens de orçamento do município. Saneamento, gestão ambiental, agricultura, e onde nós pretendemos fazer as políticas públicas para o município. Portanto, para essa gestão, para essa transição agora, nós temos uma questão muito importante. Hoje nós estamos dia 1º de dezembro. Nós temos que analisar se a lei orçamentária já foi aprovada ou não, a lei do próximo ano, né? Alguns municípios ainda não foram, estão sendo esse mês. Por quê? É de grande importância que as administrações que estão entrando, se ainda der tempo, tentar ver como está esse projeto de lei e ver se as ações que estão nesse projeto de lei coadunam com os anseios da nova gestão. Se sim, beleza. Se não, pode-se pedir, né, aos vereadores atuais, que são simpáticos à nova gestão, que empreendam emendas, de forma que possa, né, trazer já de início o que a nova gestão pretende fazer para o próximo ano. Então, eu acho que a maioria ainda não foi feita. Elas foram enviadas antes da eleição, dia 1º de outubro, e tá lá deve estar na Câmara Municipal para ser analisada, né? Bom, a primeira coisa que tem que se fazer é isso, porque uma lei orçamentária mal feita, ou então refeita de forma pouco profissional, digamos assim, ela tende a prejudicar a nova gestão que está entrando. Por exemplo, um orçamento subdimensionado. O prefeito perdeu, ele diz, rapaz, eu vou trocar essa proposta orçamentária, eu vou botar lá embaixo, né? Vou tirar recurso não sei de onde, obra não vou deixar nada. Quer dizer, esse prefeito aí, ele vai precisar da Câmara para mexer nesse orçamento, enfim. Eu não estou dizendo que acontece, mas
já via acontecer dessa forma. Portanto, nós temos que ter muito cuidado agora nesse mês de dezembro, correr para ver esse projeto de lei, como é que está lá na Câmara. Ah, mas já foi votado, já foi sancionado, já tem a lei para 2021. Então, quando assumirmos em janeiro, nós vamos analisar essa peça e vamos fazer as emendas, mandar projeto de lei de alteração desse orçamento, adequando para as necessidades da nova gestão. Isso pode ser feito? Pode, a partir de janeiro, né? Como disse, né, nós temos que olhar as obras de infraestrutura, os projetos sociais, as despesas, as dotações para as despesas com pessoais, se estão lá contempladas, os projetos de emprego e renda, dentre outros, né? Uma questão importantíssima é verificar se contempla autorização para realizar suplementações orçamentárias. O que é que vem a ser as suplementações orçamentárias? Na execução de um orçamento, digamos que nós temos lá para construir hospital, R$1 milhão, mas né, o prefeito foi lá para Brasília, falou com o senador, com o deputado, o Ministério da Saúde conseguiu um hospital de R$3 milhões. Ora, se eu só tenho R$1 milhão, como é que eu vou conseguir o meu projeto de R$3 milhões? Né? Nem o projeto você vai poder mandar para ser aprovado em Brasília. Por quê? Não está constando no seu orçamento. Só tem R$1 milhão. Né? O porquê que nós pedimos, o porquê que nós pedimos à Câmara Municipal uma autorização prévia contida na lei orçamentária para que nós possamos fazer uma suplementação orçamentária. Por exemplo, nesse exemplo que eu estou dando, eu tenho no orçamento R$1 milhão para hospital, preciso de 3, eu vou tirar de onde? Ah, tem um estádio de futebol lá que está com 10 milhões, eu não vou construir ele esse ano, eu posso tirar os 2 milhões de lá do estádio de futebol e levar para o hospital que eu estou precisando agora. Né? Através de quê? De decreto do prefeito. O prefeito faz esse decreto e remaneja de onde está sobrando, entre aspas, para outro canto que está precisando. Né? Então, como é que se dá isso? Nessa lei aqui, né, que eu estava dando um exemplo, olha, veja bem, eu até circulei embaixo. No artigo 6º dela diz assim: ficam os poderes executivo e legislativo nas suas dotações orçamentárias, a eles atribuídas, autorizados a, né? Aí vem suplementar projetos e atividades de receita com destinação específica, ou seja, toda a receita da saúde, do CIASUS, do Fundeb, do SUAS, enfim, convênios federais e tudo. E lá no final ele vai falar sobre o orçamento dos recursos próprios, que é abrir créditos suplementares com a finalidade de atender insuficiência das dotações orçamentárias dos projetos e atividades, nesse caso aqui, até o limite de 50% da despesa total fixada na lei. Então, se esse orçamento é 221 milhões, né, 100 milhões pode ser remanejado dentro do próprio orçamento, lógico, de um canto para outro, de um que está sobrando para o outro que vai. Aí você, mas Leonardo, mas por quê? Sempre questionam isso. Rapaz, toda vida que o município precisar, é só mandar um projeto de lei para a Câmara que ele autoriza. Mas não funciona desse jeito. Porque Brasília, né? Brasília é o último a fazer o orçamento da União. Depois, como é que é feita a execução dos orçamentos no Brasil? É de forma invertida. Até na minha pós, em contabilidade pública, foi o tema do meu TCC. Eu dizendo assim, que a forma de elaborar orçamento no Brasil, ela é invertida. Ora, primeiro o município faz, depois o Estado faz, e depois, lá para dezembro, é que a União vai fazer, né? Ainda estão debatendo o orçamento da União do próximo ano. Os municípios já mandaram desde o dia 1º de outubro. O Estado também já mandou, né? Ora, se quem tem mais dinheiro é a União. A União
é que vai dizer, olha, do meu dinheiro aqui eu vou mandar tanto para o estado de Ceará e vou mandar tanto para o município de Coreaú, né? Aí o estado do Ceará, né, faria o dele, faria, né, nesse caso, no meu entendimento, primeiro a União e dizia quanto vai mandar para cada um. Depois o estado, sabendo quanto a União já iria mandar para ele, faria o dele, né? E já dizia, no caso desse meu exemplo aqui, eu vou mandar tanto para o município de Coreaú, para construir praça, estádio, estrada e tal. O município do Coreaú, já sabendo quanto ia receber da União e do Estado, né, era que iria mandar a proposta orçamentária, mas não é o inverso. Então, a gente tem que adivinhar nos orçamentos que a gente manda para a Câmara. Por isso que, às vezes, sai um orçamento um pouco alterado, né? Um orçamento de 100 a gente só consegue executar 80, mas não é por falta de técnica, é porque nós temos que contemplar tudo nessa peça orçamentária, porque o prefeito, quando vai para Brasília pedir verba, primeira coisa que pergunta, está no seu orçamento essa praça que você quer fazer, esse hospital, essa escola? Se não tiver, aí o prefeito tem que voltar, pedir autorização à Câmara. Aí daqui que faça isso, aí já foi a verba para o município de Sobral, por exemplo, né? E você perdeu. Portanto, tendo esse artifício de suplementação orçamentária, já vai dirimindo essa questão, porque é só fazer um decreto orçamentário e vai suplementar aonde falta e nós vamos emendando o nosso orçamento e adequando às nossas necessidades. Portanto, finalizando esse quesito aqui, muito importante olhar se no projeto de lei tem essa autorização prévia legislativa para fazer suplementações orçamentárias. Lembrando a vocês que no orçamento do governo do estado de Ceará sempre tem de 60% a 80%, que a Assembleia autoriza. E a grande maioria dos municípios do Brasil, não é por falta de técnica, volto a dizer, é por necessidade. Então, vamos entender aqui o ciclo do nosso planejamento, né? Nós temos o nosso plano plurianual, aí nós vamos para os planos municipais e regionais e setoriais, aí elaboramos a nossa lei de diretrizes orçamentárias, depois elaboramos a nossa LOA, mandamos para a Câmara para discussão, votação e aprovação, depois volta para a gente para execução orçamentária e financeira, sobra para controle, avaliação e execução orçamentária e retorna num plano de retroalimentação para o plano plurianual e começa tudo novamente. Então, é esse movimento contínuo de planejamento e verificação de resultados que nós que trabalhamos com orçamento público e as gestões municipais enfrentam no seu dia a dia. Bom, eu preparei aqui uma pequena lista de providências iniciais, né, para nos auxiliar no nosso planejamento de governo inicial, né? Nós temos que ver de pronto, logo ao assumir, preparar o decreto que fixa o 12º para o poder legislativo municipal, né? Todo ano nós temos que fixar quanto é que vai ser esse valor. E vamos aproveitar para jogar na nossa planilha de custos, né? Então, uma das primeiras coisas a se fazer é definir esse 12º, que eu vou falar só dele um pouco mais na frente. Bom, aí nós temos que ver, são só sugestões minhas, né? Portaria nomeando os cargos comissionados, incluídos aí os indispensáveis no início, né? Para o primeiro dia, como a comissão de licitação tem que ser no primeiro dia, né, porque para você empreender qualquer contratação, tem que ter a comissão de licitação. Então, se você passar uma semana sem comissão de licitação, é uma semana sem poder contratar nada. E nem soltar edital e nem nada. Então, a primeira portaria é a da comissão de licitação. Outro exemplo, a equipe do Bolsa Família, o secretário de Saúde, de Educação, de Assistência Social, de Finanças, né? Os cargos essenciais, eles têm que ser providos no primeiro dia, né? Temos que mandar um ofício aos bancos, cancelando todas as senhas e cheques emitidos ou não,
e os agendamentos de débito, as autorizações de débitos automáticos, de todas as contas. Né? A gente faz um e-mail, vai lá no banco, para evitar de estar entrando débito de gestão anterior, né? Providenciar novos cartões de autógrafos, logicamente dos novos gestores, quando eles forem nomeados, né? Muito importante, eu já disse naquela primeira fala minha, no painel do Dr. Ernesto, mas nós temos que empreender uma auditoria na folha de pagamento, com a exoneração dos cargos comissionados remanescentes, cancelamento de contrato temporário e, caso não exista, enviar projeto de lei pedindo autorização para contratação temporária, porque nós vamos precisar, ou quer seja na área de saúde, quer seja na educação, porque se nós contratarmos um único funcionário de forma temporária, sem ter a lei autorizando, isso por si só já é motivo de reprovação de contas e improbidade administrativa, né? Então, é uma providência inicial muito importante, é verificar se existe essa lei. Geralmente ela é por 6 meses, renováveis por mais 6 meses. Mas muita gente faz 1 ano, por 1 ano, 2 anos, 2 anos. Mas a boa técnica é 6 meses, renováveis por mais 6 meses, que é enquanto você vai analisar a necessidade do seu quadro de pessoal para poder fazer ou não um concurso público municipal ou uma seleção pública, a depender do caso, né? Se necessário, a depender da base desses servidores, né, que vocês vão receber, é fazer um recadastramento funcional de todos esses servidores, que aí sim você analisa a legalidade daqueles vencimentos que cada pessoa está recebendo, porque de repente eu sou comissionado, perdão, eu sou efetivo, aí alguém coloca na minha folha um aumento salarial, alguma coisa que não tem respaldo em lei. Isso aí a gente tem que ver, porque você pode receber uma herança maldita dessa, que é uma folha inchada por vias outras, né? Então, você analisar, fulano ganha vencimento base, tanto, quinquênio, tanto, essa lei de quinquênio existe, ela foi bem empregada, essa gratificação funcional aqui, ela tem respaldo legal, sim ou não? Então, recomenda-se um recadastramento junto com essa auditoria na folha de pagamento. É muito importante, né? Porque nós vamos ver, vou já falar para vocês que um dos maiores desafios da gestão é a folha de pagamento. São os 54% da receita corrente líquida que nós não podemos ultrapassar, né? Então, tudo isso aí começa nessa auditoria. Bom, analisar a consistência jurídica dos contratos em execução com o cancelamento, se necessário. Por exemplo, se você herdar um contrato de uma obra, o contrato de lixo, de coleta de lixo, enfim, qualquer outro contrato em execução, e você for pagar, e você deixar continuar sem fazer uma auditoria nesses contratos, ao você pagar, você está colocando a sua digital naquela contratação pretérita, né? E se tiver alguma ilegalidade, você tende a entrar nessa ilegalidade de forma indireta, mesmo sem querer, mesmo sem dolo, né? Mas vai por culpa. Então, é bom fazer uma auditoria em todos os contratos antes de fazer algum pagamento. E, por fim, ver com a Receita Federal do Brasil, que hoje administra tanto as contribuições previdenciárias, o INSS, quanto o PASEP, para ver o conta corrente do município como é que está. Quanto está devendo, quanto tem de parcelamento, né? Quanto tem de parcelamento, se a certidão negativa está em dia ou não, se não, o que é que falta para poder tirar essa certidão, porque sem a certidão negativa, nós não fazemos nada, nós não assinamos convênio, nós não recebemos transferência voluntária do governo federal e nem do governo estadual. Então, é providência primeira,
são essas providências aí que eu trago para vocês, essa da Receita Federal, muito importante de se fazer no primeiro dia de gestão. Dando sequência, eu falei, né, da composição do duodécimo. O duodécimo, ele é 7% para a maioria dos municípios, município até 100 mil habitantes, acima de 100 ele já desce para 6%. Mas vamos falar de 7 aqui, que é a grande maioria dos municípios do estado de Ceará. Então, da receita desse ano, que nós vamos receber o balanço desse ano, aí nós vamos listar essas receitas aí, ó. IPTU, Imposto de Renda, ITBI, ISS, Simples, taxa, contribuição de melhoria, o FPM, a CID, o ICMS, enfim. Todas essas receitas, aí vamos calcular os 7%, né? Nesse caso aqui deu 4 milhões, dividido por 12, deu 345 mil, é o valor que nós temos que passar no dia 20 de janeiro. Não é dia 21, é dia 20. Porque senão, né? Mas a gestão atual não entregou o balanço geral, não sei quanto é essas receitas. Faz um decreto provisório, repetindo o valor de dezembro e dizendo que vai fazer o ajuste em fevereiro. Pode. Até porque o balanço, o prazo de fechar o balanço desse ano é 31 de janeiro, né? Então a gente faz esse decreto dizendo que o valor vai ser o mesmo valor de dezembro a ser ajustado em fevereiro com a entrega do balanço. Então, essa providência que nós temos que tomar de início de gestão. As nossas receitas quais são? A receita tributária, a receita de contribuição patrimonial, industrial, de serviço, transferências correntes e outras receitas correntes, como também as receitas de capital, que são operações de crédito, né, alienação de bens, transferência de capital, outras receitas e a dedutora do Fundeb, né, que é uma dedução. Bom, as nossas receitas tributárias principais são o IPTU, o ITBI, o ISS, a contribuição de melhoria e as taxas. E a dívida ativa também. Então, o município ele tem essas receitas que é só dele, ele não reparte com ninguém, né, que é o IPTU. Para nós melhorarmos a arrecadação do IPTU, devemos fazer o quê? Olhar o nosso cadastro imobiliário. Se ele existe, primeiro. Se existe e tem falha, tentar corrigir. Mandar fazer um novo cadastro imobiliário é sempre bom, é um investimento que você faz. E atualizar a planta de valores, que aumenta aí o nosso IPTU, né? Então, é primordial, porque nós vamos precisar aumentar as nossas receitas, porque aumentando as nossas receitas, diminui tanto o nosso problema com a folha de pagamento. E nós temos que ir atrás, primeiramente, dos recursos que são nossos, só nossos, que são esses. O ITBI, que é aquela transmissão intervivos, né? Nós dependemos de cartório, ver se esses cartórios estão fazendo ou aceitando a avaliação daqueles imóveis. Na maioria dos municípios, uma transação que foi feita por R$200 mil, aí o cartório passa por 20. Aí nós já perdemos quanto aí de ITBI? Se é 5% do ITBI, né? Então, fazendo isso, nós já vamos conseguindo. Por exemplo, fiscalização de obras e serviços que são federais e estaduais que são executadas no município. Por exemplo, está passando uma linha de transmissão de energia no meu município que o governo federal está fazendo. O ISS pertence ao município. Nós temos o direito de chegar nessa empresa que está fazendo e dizer: mostra aí o teu contrato, está pagando o ISS? E fazer uma auditoria em cima disso aí. Em todos os municípios que eu trabalho, quando a gente faz isso, sempre tem um valor muito elevado a receber, né? Então, são essas ações. E nos bancos também, que vários serviços bancários, como leasing e outros serviços, eles têm que pagar ISS e não pagam pelo valor contado. Bom, e principalmente a cobrança da nossa dívida ativa, né? Nós podemos usar até protesto, fazer convênio com o cartório, pegar quem está devendo lá na prefeitura
e entrar com o protesto. Aí você recebe. Nós podemos também fazer convênio com o Banco Central e colocar todo mundo no cadinho. Pode, pode. Politicamente é um pouco azedo, né? Mas resolve. Porque nós temos que cobrar. Você viu o doutor Ernesto dizer que a dívida ativa da gente, a gente só consegue trazer de volta 1% na maioria dos municípios. Por quê? Porque faltam essas ações que eu estou dizendo. A capital faz, os municípios da região metropolitana fazem. Não tem medo disso, aí faz. Bota protesto, bota cadinho, assim vai. Mas município pequeno é um pouco complicado. Eu não vi quem tivesse coragem ainda não, mas até porque, Cristina, a nossa população no interior, rapaz, é porque nós temos vários Brasis. A nossa população é muito pobre. E também a maioria é inexequível. Porque se eu tenho um débito lá de R$50, de R$100, não cabe eu tá protestando e nem ajuizando. A nossa grande realidade é essa, né? Porque não arrecada, porque são valores pequenos. E o pessoal não paga. Ou come, ou então paga. Então fica inadimplente dessa forma. E é muito difícil para o gestor municipal equacionar essa conta. Bom, aí nós temos as nossas transferências correntes, né? Que é a grande maioria das receitas do município, que é o FPM, o ICMF, o IPVA, o IPI, a CID, o Simples Nacional, e assim vai. O que nós podemos fazer para melhorar isso aí, já que não depende de nós? Essa é a receita que não depende da administração municipal. Por quê? O FPM, quem arrecada é a União, a depender da arrecadação do IPI e do Imposto de Renda, né? E o ICMS da circulação de mercadoria e serviço, como o nome já está dizendo. Quem arrecada? O Estado, repassa para nós. Mas nós podemos sim fazer algumas ações. Por exemplo, no FPM. O FPM ele é distribuído de acordo com uma faixa populacional. E se no meu município eu tenho conflito de limites com outro município, e o IBGE passou lá e pegou aqueles meus munícipes e colocou no censo do outro município, eu já estou perdendo. Então, uma boa auditoria nisso aí, não custa nada, tirar um tempo, marcar com o pessoal do IBGE, olhar se tem esse tipo de conflito, pedir a eles o censo, se está feito de forma correta, porque de repente você pode sair de uma faixa de FPM para outra só por conta disso. Eu vou já mostrar aqui as faixas, né? No ICMS, o Estado quem arrecada, o que é que eu posso fazer? Pode. Porque o ICMS, o critério de distribuição, são dois principais. O primeiro é o valor agregado, ou seja, o produto que as nossas empresas, o nosso comércio e a nossa indústria no meu município, o produto do que eles agregam de valor. Ou seja, se for comércio, ele compra uma mercadoria por 100, vende por 200, agregou 100. Nesse 100 aí é renda do município. E aumenta o valor da distribuição do ICMS no município, né? Como é que nós podemos fazer isso? Nós podemos procurar os nossos contadores comerciais do município, oferecer um brinde a eles para que eles possam fazer e ir atrás das empresas, que as empresas tenham informação ao fisco estadual, que fazem todo ano, né? Que eles informam quanto produziram e quanto cada empresa teve de valor agregado. Então, é um trabalho de formiguinha que tem que ser feito, mas com a ajuda dos profissionais de contabilidade, conscientizando esses profissionais, conscientizando os empresários locais, né? Pode-se fazer... Ela está dizendo que eu estou falando demais, a menina ali. Mas, bom, dessa forma. E, para encerrar nesse quesito aí, principalmente a famosa provinha, porque o ICMS também ele é distribuído via o desempenho na educação. E um dos itens a ser verificado nesse desempenho da educação é uma prova que é feita anualmente com os nossos alunos, salvo engano, da 7ª série, né? Da 7ª série, então, a depender desse desempenho desses alunos, nós vamos ter mais ou menos
ICMS. E também a aplicação dos 25% da educação, né? Se a gente aplicar 30%, parabéns para nós já vamos subindo nesse quesito de distribuição de ICMS, né? Então, aqueles alunos lá que vão fazer aquela prova, se a gente, no ano que eles vão fazer a prova, a gente colocar aula de reforço para eles, beleza, porque nós vamos subir, né? E esse valor aumenta muito. Bom, eu vou andar um pouco mais rápido. Como eu falei, tudo que a União recebe de IPI e de imposto de renda passa 22,5% para os municípios só, né? Mais 1% e mais 1%, de acordo com essas duas emendas, que é o que nós recebemos em julho e em dezembro, são parcelas extras. E como é que é feita essa distribuição? Municípios até 10 mil habitantes, o coeficiente 0,6. De 10 a 13, 0,8. Por exemplo, aquele município que eu disse, Brejo Santo, como tem mais de 50 mil habitantes, ele está em 2,2. Né? Se ele cair um pouquinho, se ele descer para 50,939, ele já vai perder 10% do FPM dele. Então, quando você muda de faixa, você perde 10% do seu FPM, ou aumenta 10% do seu FPM. É muito dinheiro. Se considerando que o FPM é a principal receita dos municípios do interior do Nordeste, eu acho que do Brasil, principalmente do nosso Ceará. Então, aquela questão populacional muito importante aí, né? Por exemplo, município de 13 a 16.980, coeficiente 1. E assim vai. Esse coeficiente é quem determina o repasse do FPM para os municípios, né? Bom, e nós temos as transferências, estou falando de receitas ainda, né? As transferências de programas específicos, que já foi bem falado aqui, na área da saúde, na área da educação, nós temos o Fundeb, o polêmico Fundeb, que tem umas alterações que eu vou falar já, né? Aí nós temos o FNDE, o PENAI, que é a merenda, né? O PENAT, é o transporte, o PDDE, programa de dinheiro direto na escola, o salário, a educação e convênios. Bom, e na ação social, nós temos vários programas na ação social também, e nós temos as transferências de convênio com a União, que é aqueles convênios que nós conseguimos no orçamento geral da União para construir estrada, para construir escola, enfim. E, voltando aqui, nós podemos ir na Caixa Econômica, que lá eles têm o empréstimo para investimento, o FINISA, o PENAFIEM, nós temos também o Banco Interamericano de Desenvolvimento, que tem dinheiro para emprestar. Isso aí não é dinheiro dado, é dinheiro emprestado, que nós podemos usar. As despesas, como eu já tinha falado, aí no orçamento já vem dizendo aí, Câmara Municipal, Gabinete, Procuradoria, Secretaria do Governo, de Planejamento, de Educação, de Saúde, Meio Ambiente, e no orçamento vem definindo essas despesas que nós vamos alocando. Os índices legais, né? Nós no orçamento da gente, na execução do orçamento, nós temos que gastar, no mínimo, 25% em educação, artigo 212 da Constituição Federal, no mínimo. Se for mais, melhora lá o nosso ICMS, como eu falei. Então, quanto mais, melhor aqui na educação. Como é que é feito esse gasto? 20% já é tirado na fonte e mandado para o Fundeb. Aí nós pegamos os 5% dos outros impostos, né? E complementamos com um repasse extra para, no mínimo, 5% para a educação. Mas como é que funciona? Só esse dinheiro não dá, nós temos que mandar muito mais ainda do FPM. Só um bom planejamento, nós temos que fazer um planejamento da seguinte forma. Vejamos, os dinheiros que são dinheiros com destinação específica, como aqueles da saúde, que a doutora Francimone falou, da Covid, do bloco de atenção básica, do bloco de média e alta complexidade, nós temos que maximizar a utilização desse dinheiro em serviço público. Por quê? Não adianta você deixar sobrando dinheiro lá e ir lá no FPM, trazer dinheiro do FPM para poder auxiliar nessas despesas, né? Primeiro você gasta o dinheiro carimbado. Depois é que você vai se socorrer do velho e bom FPM e ICMS, que são as receitas próprias, e das receitas tributárias, IPTU, ITBI, lá vai, né? Então, por exemplo, na educação que eu estava falando, nós vamos pagar transporte.
Transporte eu tenho várias fontes que eu posso pagar com ela. A primeira que eu vou usar é o PENAT, que vem lá do FNDE. Depois eu vou me socorrer de quem? Do dinheiro que o governo do Estado sempre manda, né? Que é o convênio com o Estado. Aí vou usar ele lá. Depois eu vou me socorrer de quem? Do salário educação. Aí depois o próximo, os 40% do Fundeb. E por fim, se esses aqui não deram conta do transporte, aí é que eu vou ter que me socorrer e sangrar muito mais ainda o FPM e o ICMS, que é combalido, porque esses dois, eles é que suportam todas as outras despesas do município. Câmara Municipal, limpeza urbana, folha de pagamento das demais secretarias. Quando vocês forem fazer o planejamento de vocês, vocês vão ver, né? Vocês têm que colocar, planilhar. Esse planilhamento não pode ser momentâneo, ele tem que ser visto o horizonte de todo ano, até porque o FPM ele faz assim, um gráfico, ele vai e sobe até o mês de maio, depois ele despenca. Junho, julho, agosto, setembro, outubro, aí em outubro ele para e volta a subir, aí em dezembro ele volta para a normalidade. Então você tem que fazer a programação da despesa do município, quanto o município pode assumir de despesa, considerando a média mensal e considerando essa sazonalidade dos impostos. Porque os nossos impostos dependem de arrecadação, e a arrecadação, elas têm um período que ela, por exemplo, imposto de renda, é abril e maio, por isso que a gente arrecada mais. E a produção da indústria, final do ano ela está lá em cima, né? No meio do ano ela está lá embaixo, que é o IPI. Bom, por fim, nós temos que aplicar 15% em saúde também, que Francimone já falou, né? De todo, veja bem, 25% e 15% de quê? Do nosso dinheiro do município, que é o quê? Que são as transferências de impostos e oriundas de impostos. E quais são? O IPTU, o ITBI, o ISS, o Imposto de Renda, FPM, ITR, ICMS de exoneração, ICMS, PVA, IPI, Simples Nacional e a dívida ativa de imposto. Todos esses impostos aí, nós temos que aplicar 25% na educação, manda lá, faz uma transferência para a educação, e 15% para a saúde, faz uma transferência lá para a conta do Fundo de Saúde. Lembrando que da educação nós já mandamos 20% para o Fundeb, então só manda 5%. Tá bem? Bom, não é assunto para a gente tratar em 20 minutos, requer muito planejamento, né? Aqui, os nossos grandes desafios vai ser a LRF, como falei. Nós temos que gastar somente com despesa com pessoal, que é a folha mais o INSS, e se tiver FGTS, né, também, folha mais encargos, 54%. Aí a própria lei já diz que tem um limite prudencial, que é 95% dos 54%, que vai dar o quê? 51,3%. E o limite de alerta, 48,6%. E eu sempre, nas minhas consultorias, eu digo, olha, depois de 50% não cabe mais no bolso. Se a folha de pagamento da gente ultrapassar 50% de quê? Da receita corrente líquida, é porque nós já estamos sem condições de fazer quase mais nada. Nós vamos virar, nós que eu digo, a gestão pública municipal vai virar um mero administrador de folha de pagamento. Porque vai ficar buscando recursos de onde tem, de onde não tem, procurando sobra, para quê? Para inteirar a folha de pagamento. Portanto, mais uma vez, é bom tem que fazer o raio-x do funcionalismo público municipal, planilhar e tentar deixar no máximo nesse 51,3%, porque senão os limites de alerta já começam a apitar. Enfim, para a Câmara Municipal nunca vi problema, que é 6%. No total dá 60% tudo, mas o grande problema está no Executivo Municipal, né? E por quê? Nós temos várias implicações legais. Se ultrapassar esse limite aí, fica também impedido de assinar convênio com a União, com o Estado, né? O prefeito responde por improbidade administrativa, além das contas desaprovadas.
doutor Vigílio está aqui, ele há de corroborar com o que eu vou afirmar agora. Nesse ano, o TCE teve um entendimento de que, de 2019 em diante, não vai aceitar justificativas em contas de governo dizendo: mas no futuro o que era 54% eu trouxe para o que era 58% eu trouxe de volta. Não vai ter mais essa desculpa, você tem que resolver logo de pronto da sua gestão. Então nós temos que ver na gestão como é que está esse limite aí e por quê? Disparou, já vai a partir de janeiro, vocês assumiram, se a folha tiver em 56%, vocês têm até o mês de agosto para deixar ela em 54%. Senão, não vai ter mais desculpa de forma alguma. E aqui tem, eu não gosto de mostrar, deixa eu voltar aqui. Dentre outras penalidades na lei de responsabilidade fiscal, até detenção vem. Bom, por fim, principais desafios do nosso governo que vai entrar é o Fundeb. O Fundeb, além dele ter aumentado, o que era 60, ele aumentou para 70, né? O mínimo de folha de pagamento dos profissionais do magistério. Não estou aqui querendo dizer que isso é errado. Não. Mas para que nós tenhamos uma despesa, nós temos que ter a receita correspondente. E vamos lá, e o que foi que esse governo fez? Já baixou uma portaria, baixando, e ao invés de aumentar, ele sabe que nós vamos ter que subir, não é, Valdemiro? O piso dos professores, todo mês de janeiro sobe. Aí o que foi que ele fez? Diminuiu o dinheiro que vai passar para nós. Diminuiu aí o quê? Em 8,05%. Quando ele diminuiu o valor mínimo anual nacional por aluno de 3.643 para 3.349. Então nós já vamos entrar com uma receita menor do Fundeb, estou encerrando. Uma receita menor do Fundeb e uma despesa maior, e ainda tendo que aplicar 70%. Então, quer dizer, é um desafio muito grande para as gestões municipais. Já falei, o piso salarial deles, só esse ano aumentou 12,84%, e nós vamos para uma queda de receita de 8%. Bom, tanto que hoje a maioria dos municípios compromete 90% dos recursos em despesa com o magistério. O gasto com o pessoal, já falei que 1/3 das prefeituras municipais estão descumprindo os 54%. A recessão econômica devido a essa Covid, né? O PIB desse ano, a projeção de queda é de 4,66%, ou seja, toda a nossa economia cai isso. Enfim, né? Vamos para o nosso debate. E estarei à disposição de vocês para que nós possamos debater sobre esses breves assuntos que teci aqui. Ok? Muito obrigado.